Você já deve ter ouvido a história da ressurreição de Lázaro. Eu vou te convidar, obrigado, Adinho. Eu vou te convidar a ficar em pé mais uma vez, para a gente fazer a leitura desse texto, da palavra de Deus, apenas uns versículos. João capítulo 11. João capítulo 11. João 11, a partir do verso 1. Eu estou lendo na Nova Almeida, Mel. João 11, 1. Diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Podem assentar. Eu queria começar compartilhando um pouco do que Deus disse para mim, não é, essa semana, para mim, para a minha vida pessoal. Eu fiquei pensando essa semana na grandeza, no impacto que foi Jesus ressuscitar Lázaro. E como isso deve mudar a minha relação com ele. De quão disruptivo, poderoso, extraordinário foi Jesus chegar na frente daquele túmulo, chamar Lázaro pelo nome, e Lázaro levantar e sair ali todo enfaixado. E eu fiquei dizendo, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas eu queria só partir aqui da minha intimidade. Eu terminei de meditar nessa cena e disse: Jesus, eu quero te conhecer melhor. Então, para mim, o recado de Deus nessa palavra foi que eu posso conhecer Jesus de uma maneira mais profunda. Que esse Jesus que ressuscita mortos está disponível para mim hoje, ele é uma pessoa e eu quero conhecê-lo melhor. E é a partir disso que eu vou compartilhar o que eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro, pensar no contexto de quem é Lázaro, Marta e Maria. A gente olha para essa família, e é uma família aparentemente de 3 irmãos solteiros, não é? Aparentemente jovens, e é uma coisa diferente, né? Lázaro, não aparece uma esposa de Lázaro, não é? Talvez as irmãs não casaram, os pais morreram cedo, eu não sei que contexto é esse que faz dessa família uma família de 3 irmãos solteiros, porque pelo menos não há evidência de que nem Marta, nem Maria, nem Lázaro eram casados. Talvez jovens, né? E ao mesmo tempo uma família com quem Jesus tem um relacionamento muito próximo. Porque você vai encontrar a referência da família de Lázaro algumas vezes em relação a Jesus. Então você tem um momento que Jesus vai na casa de Marta e Maria e Lázaro, que Maria se assenta aos pés de Jesus, e enquanto Marta fica ocupada para lá e para cá. Você vai ter a referência que o próprio João faz, que Maria é aquela que ungiu o Senhor com perfume, e que Jesus disse que essa história devia ser contada onde o evangelho fosse pregado. Lembra disso? Que ela derrama um vaso de alabastro, de um perfume caro, que era equivalente ao salário de um trabalho de um ano, de 300 dias, né? Porque custava 300 denários. Um denário era uma diária, que um diarista recebia. Então, Maria leva, e parece que é uma família, de alguma maneira, abastada, é uma família de posses. Tanto que Maria tem dinheiro para comprar um perfume que custa 300 diárias de um trabalhador, né? E agora Lázaro morre.
e Jesus está longe. E o texto deixa muito claro a ideia de que havia uma expectativa de que Jesus viesse ao encontro eu não li, né, mas se você leu o texto todo, havia uma expectativa, quando Marta encontra Jesus, ela disse: se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido. Maria encontra Jesus e, quando ele chega, a mesma fala: se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido. Ou seja, quando Lázaro fica doente, elas mandam uma carta para Jesus e há uma expectativa de que Jesus volte para intervir no processo. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é que coisas difíceis acontecem no meio dos amigos de Jesus também. E essa é uma noção do cristianismo que a gente precisa trazer para a nossa vivência e para a construção de uma fé mais madura. Porque, especialmente num país como o Brasil, que a gente é muito afetado, não é? Por uma expectativa. A gente gosta de festa, né? A gente é latino-americano, a gente tem uma influência muito forte da África, a gente é muito guiado pela emoção, né? Pelo sentimento. Então, se tem calor humano, se tem festa, se tem vibração, a gente se sente motivado. Por outro lado, né? Se o tempo fecha, se chove, se está nublado, se não há um contexto emocional favorável, a nossa tendência, às vezes, como latino-americanos, é de dar uma balançada. Não é regra isso, mas faz parte do nosso senso cultural. Não é? Não é comum você vai procurar um restaurante, uma coisa, né? Já vivi isso com a Ângela algumas vezes, para jantar, para comer alguma coisa, a gente passa, se está vazio, ela diz: não sei não. Né? Às vezes já olhou no Instagram, já viu e tal, mas se aquele dia o restaurante está vazio, já vou procurar um outro lugar, né? E eu já gosto do restaurante que tem pouca gente, porque eu já estou sempre com muita gente, então às vezes eu quero estar só eu e um restaurante só para mim, e ela está perfeito, né? Mas essa coisa da gente se guiar um pouco pela nossa emoção, pelo nosso impulso. E não é incomum encontrar no meio do povo de Deus uma expectativa de que, porque eu estou caminhando com Deus, tudo vai fluir a mil maravilhas. Não é? Você já deve ter ouvido uma frase que diz assim: se for de Deus, vai dar tudo certo. Não é? Se for de Deus, vai fluir. E eu já vivi tanta coisa de Deus, que deu tanto trabalho para fluir, irmãos. Eu já vivi tanta coisa de Deus que eu tive que quebrar pedra, pedra, pedra e pedra. Quando eu estava para vir para Petrópolis, Deus usou um profeta para falar comigo: você está indo para um lugar que você vai quebrar muita pedra. E cada vez que ele falava muita pedra, meu coração tremia por dentro. Eu já estava vindo de uma etapa difícil, e ele falou para mim: a primeira estação sua em Petrópolis é quebrar pedra, muita pedra. Depois vai vir muita água. Estou crendo que chegou o tempo das águas. Amém, irmãos? Estou crendo que chegou, porque já quebramos muita pedra. Mas a nossa tendência é achar assim: eu estou do lado do Todo-Poderoso e eu não vou ter problema. E isso não é verdade na Bíblia. A verdade bíblica é que Jesus está conosco em todas as situações da nossa vida. É que Jesus está pronto para abrir caminhos no deserto. É que Jesus está pronto para criar um caminho novo para nós. Mas o povo de Deus também enfrenta dificuldades. O povo de Deus também passa por sentimentos contraditórios. O povo de Deus também enfrenta perdas. O povo de Deus também passa por decepções. O povo de Deus também lida com situações ambíguas e que a gente olha e não tem resposta para elas. E a gente precisa de uma fé madura para entender que o nosso diferencial não é não passar por essas coisas, porque Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estou com vocês. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus está conosco. A gente precisa de uma fé um pouco mais profunda para entender que a adversidade pode abrir um caminho para uma porta melhor.
Que um tempo de escassez pode estar servindo para fortalecer sua musculatura, para te dar mais arrojo, para te dar mais vigor, para te dar mais força. Eu não conheço uma pessoa bem-sucedida que não tenha enfrentado tempos de aridez e de dificuldade. Eu não conheço um crente maduro que não tenha passado por provas, por situações difíceis. Porque a gente não precisa de situação difícil, mas Deus faz com que elas cooperem para o nosso crescimento. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Então eu quero primeiro hoje te desafiar a olhar para a sua vida com olhos de fé, a não ter uma visão infantilizada da sua caminhada espiritual, não é? A não olhar para a sua trajetória de maneira infantil. São as crianças que precisam do lúdico o tempo todo, são as crianças que precisam do colorido o tempo todo, da motivação o tempo todo. Nós não podemos viver apenas por motivação, nós precisamos viver por propósito. Pessoas automotivadas são pessoas guiadas por propósitos. Pessoas que se tornam resilientes na sua caminhada são pessoas dirigidas por propósito. São pessoas que não dependem das circunstâncias para se moverem. Elas podem estar vendo tudo difícil, tudo complicado, mas elas têm uma fé e uma visão do que está acontecendo. Entende? Pode ser que você olhe à sua frente e a gente enxerga poucas possibilidades, muitos desafios, mas se você está debaixo de uma palavra, se você serve um Deus vivo, você vai olhar para aquele desafio com um olhar diferente. Eu estou conseguindo me comunicar com você em nome de Jesus? Sim ou não? Então, quem tem situações das quais você não gosta muito? Tem alguma situação na sua vida que você queria resolver? Quem tem? Tem? Ah, Jesus. Tem mais alguém? Só o restante aí está tudo mil maravilhas, é isso mesmo? Não tem nada que precisa tirar? Tem, não tem? Todos nós temos uma situação que você olha para ela e diz assim: ah, Jesus, se o Senhor puder intervir nesse quadro. Ah, Jesus, se o Senhor puder mudar essa história. Né? Os únicos que não tem nada aqui é o Vitor e a Sara, que acabaram de casar, né? Estão sonhando, né? Tudo é lindo, né? Não é assim? É assim, recém-casado, não é? Tudo é lindo, né? Já mudaram? Já não? Ainda não. Então eles está quase, né? Estão resolvendo a casa. Ah, você vai descobrindo. É engraçado, né? E me permite bater esse papo com vocês, né? Mas é engraçado que quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai descobrindo que a felicidade não tem a ver com não ter problemas. A felicidade é manter a serenidade, o discernimento, a clareza, o foco, mesmo nos dias de dificuldade. Porque durante uma fase imatura da nossa vida, a gente tem a expectativa equivocada que a vida vai ser boa quando não tiver problema. Só que depois que a gente amadurece, a gente descobre que os problemas fazem parte. Faz parte do jogo. Não é? Eu tenho uma pequena, uma condição congênita numa válvula do meu coração, que não me gera nenhuma mudança. Nada, ela só é diferente. Ela pode, ao longo do tempo, gerar. E quando eu olhei naquela época, o primeiro médico que me viu criou um alarme assim e tal, tem que olhar, porque já gerava um refluxozinho no movimento da válvula. E aí um outro médico falou assim: fica tranquilo, não tinha jeito. No seu caso, porque minha mãe eu acho que tem também e tal, ou você nascia com isso ou não nascia. Ele meio que disse assim: faz parte do seu pacote. Então, entre não nascer e nascer com uma válvula diferente, eu prefiro nascer com uma válvula diferente. Não é? Uma outra forma de dizer isso, há anos atrás, quando eu comecei o processo de mentoria com o pastor Paulo Mazzoni, e dividia algumas lutas com ele, ele falou assim: Evander, você não é o pastor sênior da igreja?
os problemas maiores vão para a tua mesa mesmo, amigo. É isso mesmo. É isso ou não presidir. Não tem jeito. Se você preside, quem é que vai enfrentar os problemas maiores? É quem preside. Não é? Lá na tua casa, pipocou um problema, é o teu filho ou é você que vai resolver? Hein? Quem é? É com quem tem mais responsabilidade, é assim mesmo. Agora, a bênção é saber que Jesus está conosco. E aí eu vou para a segunda coisa. O segundo princípio, que para mim aparece de maneira muito clara na experiência de Lázaro, é que eu nunca devo abrir mão de pedir socorro a Jesus. Conte sempre com Jesus. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Conte sempre com Jesus. Admitir que nós vamos ter lutas e desafios na nossa vida não significa ficar numa vida de resignação e dizer assim, é isso mesmo, não tem jeito, a vida adulta tem problema. Não, não é isso que eu quero de você. Não, porque nós vamos buscar melhorar todo dia. Mas conte sempre com Jesus. Né? Tem uma música do Lázaro que eu gosto, de vez em quando eu sou muito eclético nessa coisa de música, né? Eu vou de um extremo, tem dia que eu estou assim numa vibe, eu vou lá e pego música clássica, cristã, coloco, ou não, música clássica. Outro dia eu vou para Lázaro, né? O Senhor Jesus, você vai ter vitória. Né? Lembra, não tem uma música? O Senhor Jesus, você vai ter vitória. E aí vai. Conte para Jesus, e ele diz todo dia, toda hora. Conte com Jesus. A Bíblia diz pedir, pedir, dá-se-vos-á. Marta e Maria fazem o quê? Mandam um mensageiro. Olha, Jesus não está lá, eles escrevem uma carta. Pergaminho naquela época é caro, né? Não é todo mundo que tem. Eles mandam uma mensagem para Jesus, e um mensageiro, não foi um WhatsApp não, um mensageiro vai até Jesus, Lázaro está doente. Porque um outro erro é a gente achar que nós vamos dar conta de todos os nossos desafios. Se você é cristão, você crê em algumas coisas. Você crê primeiro que Deus encarnou, que Deus se fez carne. Você crê que Jesus nasceu da Virgem Maria. Você crê que Jesus ressuscitou. Não é assim? Quem é cristão, basicamente crê nessas três coisas. Sim ou não? E crê na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Naturalmente, a essência da nossa vida é encharcada do sobrenatural. Então não tem como ser cristão e racionalista, e não acreditar na intervenção sobrenatural de Deus, não acreditar no poder de Deus. Se você é cristão, desculpa, mas você acredita no nascimento virginal, você acredita na encarnação de Cristo, você acredita na ressurreição de Jesus, então você acredita em milagres. Então, se eu sou cristão, eu preciso contar com a intervenção sobrenatural de Deus e dizer, Jesus, intervém na minha vida. Quem aqui vai confessar como eu, que às vezes só vai pedir a intervenção? Eu já mudei esse negócio, mas durante muito tempo na minha vida, depois que você já tentou de tudo. Jesus, já fiz isso, aquilo, já pedi ajuda, já fui, não tem mais o que fazer. O senhor podia intervir? Quem já fez isso aqui? Deixa eu ver. Irmãos, eu mudei. Agora eu já peço antes. Agora é pressuposto, Jesus, e aí? Tem uma situação aí. O senhor está querendo falar comigo? Essa luta é para mim ou é para outro? Porque essa é uma outra história, hein? Messias só tem um na terra, é Jesus Cristo. Não vai dar uma de Messias não, que tu vai se dar mal. Tem alguém aqui que chama todos os problemas para si? Eu tenho a força, hein? Sim ou não? Tem não, né? Graças a Deus, já resolveu, não saiu fora disso, né? A turma da década de 80 aí que viu o He-Man, né? Não fica bem aquela coisa, né? Você, né, com uma espada na mão, dando uma de todo-poderoso. A gente não dá conta dos nossos problemas, quem dirá do problema dos outros? Você pode ser apoio para os outros, mas você não vai conseguir resolver o problema dos outros.
Você pode ser um apoio, um encorajamento, uma ponte para as pessoas, mas cada um é responsável pela carga que carrega. A gente pode levar as cargas uns dos outros no sentido de apoiar os outros. Mas não é saudável trazer o problema do outro para você como se fosse seu. Não é saudável. Porque o outro não vai crescer com aquilo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa confiar em Jesus e pedir a intervenção sobrenatural dele, desde o início até o fim. Então, eu não tenho dúvida. Olhei, Jesus, por favor, o senhor pode dar a direção para as mínimas coisas. Na hora de fazer um negócio, na hora de comer uma comida, na hora de tomar uma decisão. Jesus, o senhor pode intervir, por favor? O senhor pode agir, o senhor pode me dar discernimento, eu não estou conseguindo discernir. Qual é o teu propósito nessa situação? Que é para eu entrar nisso ou não é para entrar, Jesus? O senhor pode falar comigo? Eu quero ouvir o Senhor, conte com Jesus, irmão. Clama pelo nome de Jesus, chama pelo nome de Jesus. Uma terceira coisa, e eu quero me adiantar, é que Jesus não vem na hora que ele recebe a mensagem. E Lázaro morre. Jesus não vem na hora. Um terceiro princípio que para mim é muito forte aqui é a nossa relação com o tempo. A nossa relação com o tempo é uma coisa muito séria. Tem alguém aqui que é um pouco ansioso de vez em quando? Hein? Tem alguém aqui um pouco ansioso? Tem alguém que não é ansioso, mas está sempre atrasado, porque deixa para a última hora? Quando você vê, já está na hora de fazer. Não é bom não, hein? É engraçado como que o tempo é um dilema para todos nós, né? Porque, não falando apenas do tempo cronológico, né, mas a nossa relação com o tempo. Eu já lidei com pessoas que viveram decepções incríveis porque negligenciaram o tempo. Eu me lembro de uma pessoa que disse para mim: pastor, eu perdi 8 anos da minha vida, eu quero meus anos de volta. O que eu faço com esses anos que eu perdi? Eu digo: olha, não dá para recuperar. Dá para fazer novo agora. Né? A vida tem janelas. Enquanto a gente está debaixo da graça, há sempre uma oportunidade de viver uma coisa nova. Mas o tempo que já foi, já foi. Não volta mais. Não é? Então, discernir o tempo, o que significou a não vinda de Jesus na hora que eles chamaram? Jesus disse: essa enfermidade é para manifestação da glória de Deus. É interessante que Jesus já tinha passado situações ali onde ele não tinha intervido daquela forma. Será que não morreu ninguém no entorno dos queridos de Jesus até a morte de Lázaro? Será que Lázaro foi o primeiro funeral que Jesus foi? Ou teve outros? Aquela hora era a hora de uma intervenção, não na enfermidade, mas na morte. E por isso Jesus não vem na hora que eles pedem. O que o sim ou o não de Jesus está dizendo para a gente? A gente precisa perceber Deus no sim e no não. O que o sim está dizendo? O que o não está dizendo? Será que o não está me impulsionando para uma nova atitude? Para um novo comportamento? A Bíblia, quando fala do profeta Jeremias, diz que Jeremias veio para plantar e para derrubar, para construir e para desestabilizar. Às vezes você está orando para Jesus reformar uma casa que ele quer colocar no chão. O tempo não é de reforma, o tempo é de demolição. Entendeu? Às vezes você está tentando salvar uma coisa que precisa morrer. E eu não estou falando de pessoas aqui, tá? No caso de Lázaro, eram pessoas. Estou falando de processos na nossa vida. Tem processos que precisam ser encerrados.
E às vezes a gente está ali, sabe, insistindo, fazendo, querendo prolongar uma coisa que já terminou. Eu ouvi uma palavra de um profeta uma vez, que eu nunca mais esqueci. Me fugiu o nome dele aqui. Ele já era do GKPN, já está com o senhor. A Ângela vai lembrar depois o nome dele. A gente estava falando de um processo, e ele falou assim, uma coisa que já está morta, você pode colocar um monte de enfeite nela, mas não vai mudar o estado dela. E ele me chamou a atenção para eu tomar cuidado, para não estar cuidando de uma coisa que já tinha encerrado. Para não tentar enfeitar uma coisa que já eu tinha que fazer o luto e enterrar. Sabe? Dentro da minha atividade ministerial. E foi difícil ouvir aquilo, porque a gente é otimista, a gente parte do pressuposto de que tudo tem jeito, tudo não, mas tem coisas que encerraram, que acabaram. Não é? O Marcelo me ajudou durante alguns anos, nós tocamos um projeto muito legal chamado Desperta Petrópolis. E foi muito bom, gerou muitos frutos, mas chegou uma hora que a gente discerniu que tinha acabado. Tinha acabado o ciclo daquele projeto, daquele programa. A gente continuou servindo a Deus, a gente continua fazendo coisas novas, mas aquele projeto acabou. Tem ciclos que já se encerraram na sua vida, e você precisa dar graças a Deus, obrigado, Jesus, qual é a nova porta? Porque, às vezes, a insistência num ciclo que já encerrou te impede de perceber uma porta nova que Deus já abriu. Entendeu? Às vezes tem uma porta, às vezes tem a ver com negócio, tem a ver com a sua vida profissional. A gente orou muito aqui sobre a sua carreira. Sabe? Às vezes você está insistindo numa coisa que Deus tem uma outra porta para você, Deus tem um caminho novo para você. Discernir o tempo. Então, a primeira coisa, os amigos de Jesus também enfrentam momentos difíceis. A segunda coisa, a gente deve sempre contar com Jesus. O terceiro princípio, é preciso aprender a discernir os tempos, porque há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. E por último, irmãos, para a gente terminar, é extraordinário que Jesus venha ao encontro. Jesus chega diante de Marta e Maria e ele chora a morte de Lázaro. Jesus se identifica com a nossa batalha, entendeu? Ele não é indiferente. Ele identifica-se com a nossa batalha. Ele chora com Marta e Maria. E Jesus disse assim, Lázaro, vem para fora. Ninguém esperava aquilo. Nunca tinha acontecido no ministério de Jesus. Não tinha acontecido aquilo no ministério de Jesus. Nunca. A história que a gente tem de ressurreição na Bíblia, que eu me lembre, é daquele homem que cai na sepultura de Eliseu. Não é? Havia até uma disputa entre os fariseus e os saduceus, que os fariseus acreditavam em ressurreição e os saduceus não. Então, esse era um tema extremamente controverso na fé judaica. Que eu me lembre, tem apenas este relato de um homem que cai na sepultura de Eliseu e ressuscita. Ou seja, a ressurreição de Lázaro é um milagre grandão. É uma coisa completamente nova e disruptiva. Sabe o que isso fala para mim? Se eu chamo Jesus para a minha vida, eu preciso me abrir para coisas que nunca aconteceram. Eu já tinha plantado muitas igrejas, mas eu nunca tinha aberto uma igreja chamada Igreja em Movimento. É a primeira vez que eu faço isso. O que você está fazendo pela primeira vez? Hoje eu vou participar da recepção do meu filho numa igreja lá no Rio. E a partir de hoje, à tarde, meu filho será batista. Olha isso. É a primeira vez que isso acontece na minha vida.
Mas é a porta que Deus abriu para ele lá no Rio. Ele falou: pai, eu quero servir, eu quero ser líder de célula, eu quero crescer na igreja, então eu quero ser recebido de maneira integral aqui. Eu falei: amém, meu filho. Segue em frente. Que Deus te abençoe. E só Deus sabe os milagres que Deus tem para a vida do Samuel, e eu quero declarar isso sobre a vida dele lá. Você pode dizer amém comigo, em nome de Jesus. Outro dia ele veio aqui e mostrou uma foto e disse assim: minha segunda casa. Já perdi. Mas os meus filhos são do Senhor, não é? Deus está fazendo uma coisa nova. Eu nunca imaginei que antes de casar, meu filho já ia estar morando num outro lugar, frequentando uma outra igreja. Hoje ele está num retiro dessa igreja lá em Teresópolis, vai voltar a ser recebido. Mas Deus faz coisas novas. Deus faz coisas novas. E às vezes a coisa nova é uma coisa grandona como essa de Lázaro. Às vezes é uma coisa simples, não é? Às vezes é uma coisa simples. É conectar você com uma outra pessoa, é inserir você numa célula. Eu tenho visto Deus fazer isso na nossa célula, de pessoas que Deus está conectando às nossas células, e de repente a vida daquela pessoa está passando por uma reviravolta, porque ela tomou uma decisão de estar junto, de caminhar com Cristo. Se você vai andar com Jesus, se prepare para viver coisas novas. Amém? Não espere que Jesus faça apenas uma maquiagem na sua vida. Espere por coisas novas. Né? Amém? Está ali aquele moço ali, né? Conheceu Jesus, casou, né? Ganhou uma cidade nova, uma igreja nova, muita coisa nova, né, Vitor? Glória a Deus por isso. Deus tem coisas novas para nós. Amém, gente? Faz sentido para você? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu vivo uma luta interna constante. Porque, de um lado, quando eu penso na minha história familiar, na minha história de vida, eu sou uma pessoa extremamente conservadora. Então, lá em casa, eu tomo café e me assento no mesmo canto da mesa todos os dias. Se eu gosto de um restaurante, eu quero ir naquele mesmo lugar. A minha esposa que o diga, não é? Eu sou extremamente seletivo, né? Não com as pessoas assim, mas para amizades, para fazer coisas mais íntimas. Mas do outro lado, a fé fez de mim uma pessoa muito aberta ao novo. Eu estou sempre querendo saber o que Deus tem para fazer. Estou sempre inquieto e pronto. E também na área de aprendizagem, de estudo, de aprender, de coisa nova. Então, eu vivo uma luta interna que, por um lado, eu sou mineiro, lá de Teoflotone, do interior, né? Gosto das coisas que eu já me acostumei com elas. Mas, por outro, Deus me chama ao novo o tempo inteiro. Preciso dizer para vocês que eu tenho preferido ser guiado pelo novo de Deus do que pelas minhas manias, pela minha tendência de querer a coisa do mesmo jeito. É um desafio para mim, mas posso dizer para você, está valendo a pena. Eu não teria a família que eu tenho se eu não tivesse aberto ao novo de Deus. Eu não teria a igreja que a gente tem hoje se eu não tivesse aberto ao novo de Deus. As nossas tradições servem para nos livrar do que é ruim. Os nossos valores, os nossos princípios, as nossas tradições servem para isso. Para criar um freio e um limite para aquilo que é ruim. Todo mundo precisa
de valores, de tradições, de princípios que você observa. Todo mundo precisa disso. Porque isso vai te frear de fazer uma coisa errada. Mas isso não pode nos frear de viver o que Deus quer acrescentar para a nossa vida. Isso não pode nos frear e nos inibir de alcançar territórios novos, de viver experiências novas. Por isso que o apóstolo Paulo diz que cada um ande segundo o que já alcançou. Entende? Mas deixando para trás as coisas que ficam, avançando para o que Deus tem para dar. Então a gente honra o que viveu até aqui, mas avança para o alvo da soberana vocação. Se abre para o que Deus ainda quer realizar. Eu celebro o que eu já vivi até aqui, mas eu avanço na direção do novo de Deus para a minha vida. Porque se eu ler o meu futuro a partir das experiências do passado, eu farei uma leitura errada. Se eu ler o meu futuro e condicionar o meu futuro às minhas experiências do passado, eu vou ser mal sucedido e infeliz, porque o passado já foi e não há nada que eu possa fazer para mudá-lo. Mas se eu abrir o meu coração para o novo de Deus, o novo de Deus pode me levar a lugares que eu não imagino, como o de ver um morto ressuscitar. Então eu quero te convidar em nome de Jesus a fechar os seus olhos e colocar a sua vida em perspectiva. Se você reconhece que precisa se abrir ao novo de Deus na sua casa, na sua vida, nos seus relacionamentos, aí no seu lugar mesmo, eu queria te convidar a colocar a mão sobre o seu coração e dizer: Deus, eu estou me abrindo, eu preciso. Eu reconheço que eu preciso. Eu reconheço que eu preciso me abrir. Eu reconheço que às vezes eu estou tentando controlar o incontrolável. Eu estou tentando ler o futuro a partir de uma experiência passada. E nessa manhã eu quero colocar o meu passado no altar do Senhor. Eu quero colocar a minha experiência de vida no altar do Senhor. E me abrir ao novo de Deus e ao que só Deus pode fazer. Jesus, nós estamos diante da Tua poderosa presença. E nós reconhecemos que a vida de Deus é melhor e maior do que tudo que a gente possa imaginar. A vida de Deus vai além de tudo que sonhamos, de tudo que pedimos, de tudo que pensamos. A vida de Deus e o propósito de Deus é maior do que as nossas incertezas, é maior do que as nossas inseguranças, é maior do que os nossos traumas. Por isso, nessa manhã, Deus, nós encaramos os nossos desafios com fé. Nessa manhã, como nós já declaramos aqui, todos os nossos problemas, todas as nossas lutas, todas as nossas incertezas, nós lançamos na cruz do Calvário, nós colocamos diante de Jesus e clamamos: Jesus, que o Senhor, que é Deus da história, intervenha na nossa história, intervenha na nossa casa, intervenha nos nossos relacionamentos, cura a enfermidade, opera o milagre, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus que faz maravilhas ainda hoje, o Senhor é Deus que faz novas todas as coisas. Não há nada que seja oculto aos teus olhos, nada que seja difícil demais para Deus, nada que o Senhor não possa mudar. Então Deus, venha com graça e toque a nossa história em nome de Jesus. Venha com graça, Jesus, e toque a nossa história. Dá-nos uma nova visão da nossa vida. Dá-nos uma nova visão, Senhor, do tempo. Dá-nos uma nova visão dos processos. E nós queremos nos abrir, inclusive, ao que não vimos ainda. Como foi novo, disruptivo, a ressurreição de Lázaro. Nós abrimos nosso coração para que o Senhor faça coisas novas hoje. Que o Senhor nos aponte caminhos que nós não trilhamos ainda. Que o Senhor nos revele na sua palavra princípios e fundamentos que nós não conhecíamos ainda. Que o nosso coração e a nossa mente se abra ao poder sobrenatural do Senhor na nossa vida. Toma-nos nas tuas mãos. Eu oro por aqueles que estão enfermos. Oro por aqueles que precisam da intervenção sobrenatural do Senhor no seu corpo físico.
Se você precisa de um toque de Deus aí no seu corpo, põe a mão no seu corpo e diga: toca, Senhor, na minha vida. Põe a mão aonde você precisa de cura e diga: toca, Senhor, e opera o milagre em nome de Jesus. Eu declaro a Deus a provisão do Senhor sobre a emoção dos teus filhos. Em nome de Jesus, que a nossa emoção seja restaurada e que os nossos olhos espirituais se abram, Senhor, para ver e viver o teu reino, hoje e para sempre, em nome de Jesus, o maravilhoso Rei da Glória. Aleluia.